Como vocês devem estar acompanhando, nas próximas semanas, o decano do STF, o ministro Marco Aurélio Mello, vai se aposentar. Por conta disso, o presidente Bolsonaro terá a oportunidade de indicar o segundo ministro do STF sob a sua gestão. A gente viu recentemente que ele indicou o Nunes Marques e já decidiu quem será o seu próximo indicado. E já dou um spoiler para você. Ele avisou ao Aras, segundo interlocutores, que se o indicado dele não for aprovado pelo Senado, que o próximo indicado será o Aras. Isso já responde muita coisa que a gente tem dúvida aqui em relação à postura do engavetador-geral da República. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, como vocês devem saber, o STF, o cargo de ministro do STF, é um sonho de muitos operadores do direito brasileiro que compõem o jurídico nacional. Até porque é um cargo vitalício, com alto salário e que a aposentadoria só acontece de forma compulsória ou por outro motivo, como aconteceu no caso do ministro Teori Zavascki, que é o óbito. O presidente Bolsonaro, durante o seu mandato, que a gente acredita que se extingua no dia 31 de janeiro de 2022, ele teve a oportunidade de pegar aí um período de saída de 2 ministros. Ano passado, o Celso de Mello, e esse ano agora o ministro Marco Aurélio Mello. Por conta disso, ele tem direito, como presidente da República, de fazer 2 indicações ao STF. Uma já foi feita ano passado, que foi o ministro Nunes Marques, que começou ali fazendo valer o direito, depois tentou agradar o seu ídolo, o seu chefe, o seu indicador, presidente Bolsonaro. E o outro agora, segundo reunião com a máfia gospel, né, que é organizada ali pelo Silas Malafaia e também com o próprio Augusto Aras, o presidente Bolsonaro disse que já bateu o martelo. O próximo indicado por ele ao STF, daqui a algumas semanas, quando o ministro Marco Aurélio Mello vai se aposentar compulsoriamente, será o ministro André Mendonça, que foi advogado-geral da União, depois passou a ser ministro da Justiça e agora voltou para a AGU. O problema é que o André Mendonça não é bem quisto nem visto por parte dos senadores e do próprio STF. Por conta disso, o presidente Bolsonaro nos últimos dias teve um diálogo direto, tanto com o André Mendonça quanto com Augusto Aras, informando o seguinte: olha, a minha indicação será você. Beleza, André Mendonça, só que se o Senado não aprovar você na sabatina, eu não posso fazer nada, o meu papel eu fiz. Mas caso eles não aprovem a sua indicação, você, Aras, será o meu segundo nome. E isso meio que explica muita coisa daquilo que a gente tem visto. Algumas ações e omissões, inclusive, por parte da PGR, que na minha humilde opinião, como um mero aluno de direito, um mero estudante das leis, consegue entender como sendo uma prevaricação cometida continuamente, não só pelo próprio PGR principal, né, que é o Augusto Aras, como também por alguns vice-PGRs também. A gente viu recentemente a situação polêmica envolvendo o Humberto Jacques, que é o vice-procurador-geral da República, que mesmo com o pedido, por exemplo, da Polícia Federal para aprofundar mais as investigações que envolviam os indivíduos denunciados no inquérito dos atos antidemocráticos, ele não respondeu e recomendou, inclusive, que se arquivasse o processo, ou o inquérito, melhor dizendo. E o que acabou acontecendo? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu que ele explicasse os motivos pelo qual ele estava pedindo aquele arquivamento, até porque as informações que se tinha em mãos e protocoladas eram diferentes daquelas ditas lá pelo vice-procurador-geral da República. E por que que André Mendonça não é bem quisto pelo STF? Porque quando foi defender lá a abertura das igrejas como atividade essencial, ele alegou que o povo de Deus não estaria disposto a matar por sua fé, mas estaria disposto a morrer por ela. E aí foi duramente repreendido, evidentemente, pelo próprio ministro Gilmar Mendes, que chegou a insinuar, inclusive, que ele estava em outro planeta, tipo Marte, porque tentava fazer associações inlascivas e, inclusive, com a situação que o país vivia, era meio complicado, duvidoso imaginar que isso estaria acontecendo em uma situação tão complexa que o nosso país estaria vivendo. Pois bem, apesar de tudo isso acontecendo, o Bolsonaro levou ele lá agora para essa reunião junto com o próprio Augusto Aras e já determinou. Eu cheguei até a fazer um vídeo aqui há um tempo atrás contando um pouco da história do próprio André Mendonça, que é de uma igreja um pouco mais moderna, que não é tão radical e conservador quanto o resto dos bolsonaristas que se dizem cristãos protestantes. Algumas pessoas até chegaram a cogitar a possibilidade de ele estar enganando o Bolsonaro para levar a cadeira do STF e depois voltar à sua normalidade. O problema é que nesse meio período aí que
ele misturou atividade jurídica com atividade religiosa, ele meio que já mostrou para o meio jurídico que ele atua nesse momento que ele não tem talvez o discernimento necessário para ser o ministro do STF. Até porque não importa se o ministro é terrivelmente evangélico, se ele é terrivelmente muçulmano, católico, de crenças de matrizes africanas, budista, hinduísta, não importa. O que importa é que ele tem de fazer valer a lei. Dentro ali da corte principal do nosso país, né, a Corte Superior de Justiça, a última instância, se a gente pode dizer assim, em recorrências ou em solicitações de correções de penas, análises de decisões que possam ter sido incorretas, o que vai valer é o que está estabelecido na própria lei. No caso do presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele não é um cumpridor das leis, mas apesar disso, os ministros que ele vai ter de indicar, já indicou um e vai indicar o outro, precisam cumprir as leis, porque caso não sigam as normas, a gente pode realmente ter a possibilidade de um impeachment dentro do STF. Eu até já falei isso para vocês em um vídeo recente também, que o próprio ministro Cássio Nunes Marques, por conta de algumas falácias que tem levado lá em relação ao seu cargo de ministro do STF, em defesa de alguns absurdos, por exemplo, ele pode acabar em um momento ou outro incorrer em crime e acabar sendo sim levado à votação para o impeachment. Vai acontecer? Pouco provável, mas a possibilidade de ele acabar incorrendo em um crime que possa ser aberto um processo de impeachment contra ele é grande, até porque eles estão tentando utilizar o cargo em prol de um interesse de quem indicou você, e na verdade a lei tem de ser para todos e por todos, e não para alguns ou para o interesse de uns. Isso não é o que determina a lei. Agora que a gente sabe todo esse contexto, fica um pouco mais fácil entender por que o Augusto Aras tem feito sempre tudo aquilo que favorece o presidente Bolsonaro. Eu até já fiz um vídeo aqui também mostrando que o Augusto Aras não estaria bem com a corregedoria, se a gente pode dizer assim, do Ministério Público Federal, porque existem indícios de que toda vez que se chega próximo de algum aliado dele, que se tenta prejudicar algum aliado dele, ele acaba agindo de uma maneira ou de outra para interferir e articulando ali o melhor para o seu grupo, para o seu bonde, para que todo mundo fique protegido. Para algumas pessoas, a indicação do André Mendonça vai ser surpresa. Para outras não, porque como a gente já sabe, o líder da máfia gospel, Silas Malafaia, já disse que se reuniu com o presidente Bolsonaro por diversas vezes e que apresentou o nome de um ministro terrivelmente evangélico, e esse ministro, né, um dos ministros, foi o próprio André Mendonça. Só que tem a sabatina que será feita ainda pelo próprio Senado, e pelo que a gente tem visto na CPI da Covid-19, é pouco provável que a gente tenha um ministro como o André Mendonça sendo aprovado lá na sabatina, mas não é impossível, é pouco provável. Mas o recado já foi dado para o Aras: se ele não for aprovado, a vaga é sua. Eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo com outras pessoas. Queria pedir também que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo, porque de certo modo isso é polêmico. A gente está vendo um diálogo aberto entre o presidente da República, o procurador-geral da República, que deveria ser um agente investigador ali do presidente e de outros poderes, e nada tem feito efetivamente pelo cargo que ocupa. Mas enfim, comenta o que você acha aqui dessa situação do próprio André Mendonça, do próprio Augusto Aras, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se você puder, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.